O Grupo Tati de Comunicação no Incentivo à Democracia faz uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República, Senado, Governo do Estado e deputados. Hoje você vai conferir a entrevista que o repórter Fernando De Gasperi fez com o candidato a governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. E estamos aqui com o ex-ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, vai nos conceder uma entrevista falando justamente sobre essa possibilidade dessa realidade de se concorrer ao governo. Ministro, primeiramente, a pandemia da Covid-19 mobilizou diversos hospitais de campanha em todo o estado, não havia leitos disponíveis de UTI e, com tudo acontecendo, a Operação Raio-X, deflagrada pelo GAECO e Polícia Civil, desarticulou o grupo especializado em desviar verbas públicas. A gente quer saber o seguinte, quais serão as estratégias que o senhor adotará, caso eleito, primeiramente, para ampliar o número de leitos no estado e, concomitantemente, coibir essa questão de desvio de verbas? Boa noite e obrigado pela sua presença. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade. A gente vai adotar a mesma estratégia que nós adotamos no Ministério da Infraestrutura para evitar desvios. Lá nós criamos uma Secretaria de Governança. Essa secretaria foi mobiliada com policiais federais. Ela era chefiada por uma delegada de Polícia Federal, e nós fazíamos o tratamento de denúncias, o tratamento seguro de denúncias para preservar sempre a identidade do denunciante. A gente fazia processo seletivo para a escolha de dirigentes, análise de integridade de perfis para saber se a gente não ia alocar em cargos perfis de risco. Criamos o selo de integridade, tratamos diversas denúncias e conseguimos aí, por base, por meio de alguns pilares, coibir e afastar a corrupção do Ministério da Infraestrutura, que foi um ministério que ao longo da história teve muitos problemas. E há uma necessidade de ampliar a oferta de leitos. Primeiro, a gente tem que ampliar naqueles equipamentos que já existem. Se a gente pegar só na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos 1000 leitos fechados. E essa é uma realidade que permeia todo o espaço, todo o estado. Nós temos várias unidades operando com capacidade ociosa. Isso acontece no sistema de filantropia, nós temos várias santas casas com leitos fechados, isso acontece no Hospital de Esperança de Presidente Prudente. Então a primeira coisa é recuperar o que já tem, o que já existe, porque sai mais barato e diminui o custeio. Segunda coisa é aumentar a efetividade da atenção primária, que quando a gente aumenta a efetividade da atenção primária, dando instrumentos para os médicos de família, sobretudo com uma carga maior de saúde digital, de telemedicina, a gente acaba tendo mais recurso, a gente alivia o esforço das urgências e das emergências e também alivia o esforço da média e alta complexidade. Então, uma medida fundamental. Candidato, nós sabemos que a administração do Porto de Santos cabe a uma empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura e que, inclusive, foi do seu ministério, né? O governo federal pode privatizar o terminal ainda este ano, mas impasse sobre a privatização impacta diretamente uma série de obras de competência estadual fundamentais aqui para a região. Uma delas é a construção de uma ligação seca entre Santos e Guarujá, um assunto já bastante debatido e já há bastante tempo, né? Há anos essa situação não sai do papel, superar obstáculos e conseguir trazer mais desenvolvimento para a região portuária. De que forma? E o que pode ser feito para melhorar o diálogo entre Brasília, o Estado de São Paulo e a Baixada Santista? Bom, primeiramente, eu acho que o alinhamento do governo federal com o governo do Estado é fundamental, né? E a gente tem falado muito sobre isso ao longo dessa jornada. Segunda coisa, a ligação seca Santos-Guarujá é um compromisso meu. E vai acontecer independente da privatização do porto. O que a gente discute na privatização do porto? Um mecanismo de financiamento para essa travessia seca. Agora, observe que o Estado de São Paulo é o terceiro maior PIB da América Latina, tem condição de financiar um empreendimento desse. Então, por exemplo, se não houvesse a privatização do porto, nós buscaríamos outra forma de financiar, ainda que fosse um aporte público na concessão para construção e gestão dessa ligação seca. A privatização do porto deverá se tornar uma realidade, é um projeto que está muito bem estruturado, está maduro. A gente teve a oportunidade de tocar esse projeto enquanto estivemos à frente do Ministério da Infraestrutura. Está maduro no Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas deliberando, a gente vai poder colocar esse projeto no mercado, vai ser um grande sucesso em termos de procura. E os valores pagos pela gestão do porto, pela gestão do condomínio portuário, aquele valor de outorga, vai se transformar em investimento. Vai virar viaduto da Lemoa, vai virar o túnel do Maciço, a ligação seca, Santos-Guarujá. Então a gente vai ter a concessão para a construção e operação do túnel e o financiamento virá da transposição do recurso de outorga que vai ser pago pelo Porto de Santos.
Candidato, falando sobre mobilidade urbana, transportes aqui na nossa região, né? A nossa região conta principalmente com linhas de ônibus metropolitanas, mas a espera pelos ônibus é um pouquinho longa, né? O que fazer para tornar o transporte público mais eficiente para nós, além do VLT? Primeiro olhar justamente a questão do VLT. Eu acho que o VLT tem que avançar na direção do continente, tem que avançar na direção do litoral sul. Então a gente vai ter o VLT previsto já nessa ligação seca Santos-Guarujá, mas ainda assim ele tem que olhar, né, a gente tem que olhar para que o VLT consiga avançar na direção do continente, na direção continental e na direção sul. Nós temos espaço para isso, né, isso foi pensado já, nós temos a ponte dos Barreiros lá, que foi reformada, enfim, nós temos a outra ponte para abrigar essa extensão do VLT e, além disso, otimizar o sistema de transporte, usar o que tem de mais moderno em termos de precificação, em termos de bilhetagem, em termos de tarifa, para que a gente possa ter um serviço mais otimizado, mais eficiente, com menor tempo de viagem, menor tempo de espera. Candidato, nosso tema é educação. Segundo um estudo do Unicef, 667 mil alunos ficaram fora das escolas do estado de São Paulo em 2021. Alguns programas de combate à evasão escolar foram lançados, como chips para acesso à internet aos alunos, também a oferta de R$1.000 por ano letivo em troca de frequência dos alunos no ensino. Esse é o caminho? Quais devem ser as estratégias para evitar o abandono da escola? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, nós sofremos um prejuízo muito grande com a pandemia, 2 anos com os alunos afastados das salas de aula. Isso foi um equívoco, a gente já vê hoje o reflexo disso, uma política equivocada, uma política errada, que trouxe um prejuízo que agora precisa ser recuperado. Para recuperar esse prejuízo, nós temos que atacar 4 pilares. O primeiro, esse combate à evasão, e combate à evasão está diretamente relacionado com política de transferência de renda. A política que existe hoje é uma política tímida, que abrange, no final das contas, uma quantidade muito limitada de alunos da rede pública. Vamos lembrar que a gente tem a maior rede de ensino pública da América Latina sob gestão do governo do Estado. E a gente tem muito espaço orçamentário, espaço fiscal, para ser muito mais vigoroso nessa questão da transferência de renda. Então a gente pode abranger muito mais famílias para assegurar as crianças na escola. Então o combate à evasão é o primeiro pilar e tem a ver com política de transferência de renda, que pode ser uma política de transferência de renda que vai alcançar muito mais gente. Segunda coisa, os núcleos de acolhimento da família, porque a criança vai ficar na escola se a gente tiver condição de ajudar a família, de fazer com que a família interaja com a escola, dentro de um conceito de escola integrada, que ela perceba a importância da educação dos jovens. O terceiro ponto é a recuperação dos conteúdos perdidos, entendendo quais são aquelas competências, quais são aqueles requisitos fundamentais para o prosseguimento da vida escolar do estudante. E a quarta questão são escolas que tenham infraestrutura para abrigar o aluno em tempo integral e que tenham infraestrutura de conexão, porque a gente hoje tem condição de produzir muito conteúdo de forma centralizada, conteúdo de qualidade, que pode ser disseminado por toda a rede pública do Estado, desde que a gente tenha as escolas conectadas. Então a gente precisa investir na infraestrutura da escola, inclusive aumentando a oferta de vagas onde a gente não tem. E é importante a gente perceber que a gente vai ter educação de qualidade, se valorizar a carreira dos profissionais de educação, a carreira do professor, a carreira do diretor de escola, e se a gente entender que não adianta ficar restrito àquilo que é competência do governo estadual, a gente vai ter que olhar também para aquilo que é competência dos municípios, ajudando, dando o apoio pedagógico, capacitando professores, para que a gente tenha um amplo programa de alfabetização, porque as crianças estão avançando sem estarem alfabetizadas, e para que elas tenham ferramentas. Candidato, nós temos só 1 minuto e meio para a gente terminar o tempo da nossa entrevista. Vamos falar de segurança. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, na região abrangida por Santos, só entre janeiro e junho deste ano foram registrados 320 estupros, 255, sendo 255 de vulneráveis, né? Quais serão as suas políticas públicas em defesa da mulher e do adolescente? Bom, primeiro a gente precisa tratar a mulher de uma maneira diferenciada. Ela está sofrendo hoje no transporte público, ela é admoestada, ela está numa situação de fragilidade e a gente precisa ter, primeiro, um aumento do efetivo. Esse aumento do efetivo vai vir com a valorização das carreiras policiais, com a melhoria do salário, né, com plano de carreira. Então isso é fundamental para que a gente possa aumentar o efetivo, principalmente aqui na Baixada Santista, que você tem o problema da flutuação do efetivo
que ora é maior nos períodos de veraneio, e quando a gente não está no período de veraneio, esse efetivo cai muito e a gente abre um espaço realmente para os criminosos. Segunda coisa, uma delegacia da mulher que funcione e que nós tenhamos ela funcionando em tempo integral, que nós tenhamos mulheres para fazer o atendimento, né, porque a gente possa fazer o monitoramento daqueles maridos que no final das contas, ou daquelas pessoas, daqueles homens que são agressores, porque isso evita também a reincidência, isso evita também esse contato. Então nós temos que ter uma política voltada para a segurança das mulheres, dos adolescentes, dos vulneráveis. Candidato, muito obrigado pela sua entrevista. Nosso tempo, infelizmente, terminou. Temos outros assuntos, mas ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu volto ao estúdio com você, Roberta. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere a entrevista que o João Leite fez com a candidata à presidência da República, Soraya Tronic. É um minutinho. A gente volta já já. Oi, gente, eu sou Luciano Faccioli. De segunda a sexta, meio-dia até 13h, o Litoral Urgente está no ar, aqui na Tati Band Litoral. O TC Entrevista está de volta com o quadro Band Eleições 2022. Neste bloco, você acompanha a entrevista que o repórter João Leite fez com a candidata à presidência da República, Soraya Tronic, pelo União Brasil. Candidata ainda aqui em campanha no litoral, vamos falar de educação. A Covid-19 afastou os alunos das salas de aula, a evasão escolar é uma realidade. Como é que a gente vai driblar esta questão? Dados nos dizem que em 2019 tínhamos cerca de 90 mil crianças fora da escola. Agora, mesmo após a abertura das escolas, nós temos 240 mil crianças fora da escola. E como resolver isso de forma emergencial? A mesma questão da fila do SUS, como zerar? E aí, a nossa proposta é trazer a iniciativa privada, que tem condições e tem vagas abertas. Aí o governo federal vai ter que fazer dessa forma, porque as crianças vão para a escola não só em busca de educação, de cultura, mas também em busca de comida, de um abrigo, né? E os professores são fundamentais, inclusive para identificar violência em casa, uma série de questões que envolvem esse problema social que nós temos tão pesado e que nós precisamos trazer uma solução emergencial. Emergencial é isso. Fora isso, dentro da educação, o que nós planejamos primeiro, uma das maiores propostas nossas, é isentar de imposto de renda todos os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada. E isso não é algo novo. Até 1964, os professores no Brasil não pagavam imposto de renda. Já fizemos o cálculo do impacto orçamentário disso e está muito tranquilo para nós que a gente consiga implementar isso. A gente fala também de desmatamento. Até 2019, um dado levantado diz que 10 mil quilômetros, enfim, estão ali devastados, desmatados. Como é que fica a questão da Amazônia, que é o pulmão do mundo? Realmente, essa questão da Amazônia, do desmatamento, é uma preocupação enorme para todos nós. E temos que lidar com isso com muita responsabilidade. Começando pela regularização fundiária ali dentro daquelas áreas, para que possamos responsabilizar quem é que faz o desmatamento ilegal. Quando nós tivemos no governo Lula reforma agrária que não se concretizou porque não deu o título da terra, eu não considero isso reforma agrária. Então, a partir daí, responsabilizar quem é criminoso e incentivar quem faz um trabalho, quem consegue produzir de forma sustentável é fundamental. Acima de tudo, manter o investimento nos centros de pesquisas que nós temos e para que tenhamos dados fidedignos, isso é importante. Além de tudo, conversar com o restante do mundo, com os demais países, de forma educada, democrática, para que não tenhamos esses ataques constantes. Por quê? A Amazônia é nossa, mas é importante que todo mundo reconheça a importância da Amazônia, é importante que recebamos recursos de fora, desde que mantenhamos a nossa soberania. Mas isso é uma questão de postura do Estado brasileiro. Infelizmente, o chefe do Poder Executivo não tem postura.
A gente também tem um dado aqui, aliás, um diagnóstico feito pelo programa Lixo Fora d'Água da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública de Resíduos Especiais. Mostra que quase 50% de resíduos são despejados nos mares e oceanos. Outra questão também que é difícil controlar. Como é que fica para a senhora essa questão dos mares e oceanos, meio ambiente, né? Meio ambiente em geral é uma responsabilidade muito grande, por isso precisamos intensificar nas 3 esferas a fiscalização e a forma de combater isso, e combater severamente quem polui. Agora, não tem como o governo federal sozinho fazer isso, por isso a importância do diálogo com os governos estaduais, com os governos municipais, e encontrarmos juntos soluções e investimento do governo federal para que isso possa ser concretizado. Outro assunto também que é importante, e a gente sabe que aqui, principalmente na Baixada, ainda existem as palafitas. Moradia, como é que fica para a candidata este item? Agora eu vou tocar numa questão que nos preocupa muito, é a falta de dados no Brasil. Nós já cortamos, né, o governo federal cortou o recurso para o IBGE atualizar todas as suas pesquisas, e os números, na nossa opinião, estão com subnotificação. Tá? Hoje nós temos um absurdo de pessoas morando nas ruas, e quem é de São Paulo consegue ver isso. O restante do país não vê da forma que a gente vê aqui, porque aqui está algo impressionante, as pessoas que perderam as suas casas. É possível construir de forma mais barata. Você vê sempre que numa licitação, a licitação sempre é mais cara do que o preço do particular para construir uma casa, por exemplo. Precisamos discutir isso, né, para que consigamos fazer um programa habitacional com valor justo. E aí, quando licitamos na construção, a execução de moradias, nós temos problemas de qualidade, problemas de prazo, aditivos contratuais, enfim, mexer na lei de licitações é de extrema importância. E precisamos sim dar conta das pessoas, e para dar conta das pessoas precisamos dar conta das contas, né, do nosso sistema tributário muito embaraçado ainda, que não atrai investimentos internacionais e que pesa, sobretudo, essa carga tributária é nos ombros de quem menos ganha. Por quê? Porque o nosso sistema tributário foi calcado no consumo. E aí onde se encontra a injustiça. E as pessoas estão nas ruas, estão com problema de moradia porque elas não têm prosperidade, não têm emprego, vivem de subemprego, na informalidade. Então é um problema social que não está dissociado de todo o resto. É importante termos consciência disso. O Brasil está vivendo um caos, e em todas as áreas. Portanto, se não trabalharmos primeiramente na arrumação das nossas contas e apertar os cintos, nós não vamos conseguir fazer nada, porque gasta-se muito, o Brasil tem dinheiro, mas gasta-se errado, né? Para a gente encerrar, emprego e renda, a senhora tem também divulgado aí o imposto único. Queria que a senhora comentasse um pouco também essa questão financeira do nosso país. Olha, antes até de comentar essa questão, eu gostaria de tocar num assunto aqui. A gente tem um problema muito grave de segurança pública, e numa cidade turística como essa, numa região dessa, não tem como vir aqui e não falar do setor turístico. O Brasil recebe cerca de 6 milhões, fora de pandemia, né? É uma média de 6 milhões de turistas por ano. Sendo que países como a China, só eles colocam para passear no planeta cerca de 100 milhões de pessoas gastando, né? Se só 10% disso viesse para o Brasil, já seria mais do que nós recebemos do mundo inteiro. Portanto, eu estou dizendo isso para colocar o seguinte ponto: segurança pública. Por que não vem ao Brasil diante de tantas belezas naturais como nós temos? O primeiro item é a segurança pública. E aí, de novo, falta de investimento naquilo que é o gargalo, né? A segurança pública também está abandonada. E aí, quando a gente fala em falta de investimento, fala em tudo isso, a gente fala na mãe de todas as reformas, que é a reforma tributária. Quando a economia vai bem, tudo vai bem. Então, por isso, o nosso foco na economia. E a nossa proposta é a de substituir 11 tributos federais por um imposto só, com uma alíquota de 1,26%. E essa carga toda
que já é cobrada no Brasil, ela é paga por apenas 70% da população. 30% não contribui por vários motivos. Sonegação, crime organizado, evasão de divisas, enfim. Até na informalidade. Esse imposto vai desestimular a sonegação, porque ele é uma taxa muito pequena. Ele consegue, porque é de forma digital, abarcar 100% da população. Então ele é insonegável. Nós iremos arrecadar o mesmo tanto desses 11 tributos, tá? Porém, ele vai ser redistribuído o peso disso tudo. Então é muito importante que as pessoas entendam que esse imposto, que vai ser arrecadado de forma digital, será sim a solução dos nossos problemas. E também governadores e prefeitos podem ficar tranquilos porque não vai mexer na arrecadação deles. As transferências continuarão sendo feitas da forma que já existem. Bom, dentro dessa proposta ainda, nós temos a proposta de isentar de INSS toda a população brasileira, inclusive o INSS patronal, que significa 20% da folha de pagamento. Além disso, quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, quem ganha até R$ 6.060, não vai mais pagar imposto de renda. Você sabe quanto da população recebe até R$ 6.060? Cerca de 70% da população. Então nós vamos isentar de imposto de renda todas essas pessoas. Aquele desconto que é feito no Olerite não vai mais acontecer. O dinheiro vem líquido para o nosso bolso. E com isso a gente consegue reaquecer a economia. E uma das outras propostas de geração de emprego é trocar dívida ativa das empresas que estão devendo por criação de novos postos de trabalho. Então, ao invés de fazer um refis, a empresa vai poder trocar por geração de emprego. Então, isso é fabuloso, por quê? Porque a de quem está na dívida ativa, isso já consome, judicializa-se obrigatoriamente, mas isso vira também um problema enorme no judiciário. A dificuldade de receber é muito grande, demora-se muito para esse processo avançar, para essa execução avançar. Então, é algo que a gente consegue resolver rápido, folgar as empresas, permitir que elas contratem mais pessoas, melhorem o seu atendimento, enfim, seja lá o que for, mas que elas consigam produzir mais. Então, o que eu quero dizer para você, temos propostas e o Brasil precisa saber disso. Nós temos como falar, não é só aquele candidato que vem, olha, eu vou melhorar a saúde, a educação e a segurança pública. Eu quero saber como. Se em 20 anos vocês não fizeram. Como? Então, a minha maior alegria, e é por isso que eu aceitei, porque eu tinha um projeto. Um projeto que é abraçado pela União Brasil, cujo maior estudioso desse projeto é o meu vice, professor Marco Sintra. Um homem de 17 anos de Harvard, professor da FGV há 20 anos. Eu tenho estrutura total para implantar o melhor plano de governo que possa haver nessas eleições. Muito obrigado pela entrevista, candidata. Boa sorte, boa campanha e até uma próxima. Obrigada. E pessoal, chega de briga e de confusão. O Brasil quer paz e quer união. Você viu hoje o que aconteceu com aquele candidato. Isso é triste, nós não podemos mais aceitar isso. Obrigada. O quadro especial Band Eleições 2022 fica por aqui. Lembrando que a emissora abre as portas para os candidatos exporem suas propostas. TV Tati Band Litoral, a informação para um voto consciente.